Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a permissão para merecer. É muito comum a gente dizer assim, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Mas existe uma coisa muito importante que influencia na nossa permissão de merecimento, que na verdade o merecimento, a permissão de merecer é uma liberdade interna que a gente se dá para viver plenamente sem ser aprisionada a padrões, às crenças, né, criadas nas nossas relações. Então, para que a gente possa ter a permissão de merecer, é muito importante a gente olhar para três coisas fundamentais. Primeiro é a capacidade, que a capacidade ela diz respeito àquilo que a gente tem disposição, né, para fazer. A disposição em si já reflete a energia para agir. Então, a capacidade, a disposição, ela tem que existir. E, consequentemente, a permissão para quê? Para que esses três elementos, eles sejam utilizados na nossa vida. E existem três cenários distintos que essas três situações, ela acontecem. Então, quando você tem capacidade, você tem uma habilidade. Então, se você tem uma habilidade, você tem a capacidade de fazer algo. Se você tem disposição, você tem o quê? Você tem energia, você tem ação. Só que se você não tem a permissão, o que é que acontece? Você fica na frustração. Capacidade, disposição sem permissão significa frustração. Se você tem disposição, permissão, mas você não tem capacidade, que é aquela situação que você quer fazer uma coisa, mas você não tem aquela habilidade, você não tem um aprofundamento, você não tem uma capacitação adequada para fazer aquilo, você fica no cenário da ilusão. Eu fico pensando, projetando e eu não consigo realizar. E tem quando você tem a capacidade, a permissão, só que não tem a disposição. Isso acontece quando? Quando a gente está no cenário do desperdício. Ou seja, esses três elementos, ele faz com que a gente não consiga executar muitas coisas na vida da gente. Por quê? Porque a gente tem que olhar para dentro da gente e identificar qual é a postura que nós estamos utilizando hoje. Nós temos a primeira postura, que é aquela de reclamar. Quando você reclama, você clama por aquilo, e se for negativo, você vai ficar ali paralisado. Outro degrau é a justificativa. Você já se pegou justificando um ato que você deixou de fazer? Por que você não fez? E muitas vezes a gente justifica. Para quê? Para aquilo que a gente deixou de fazer. Seja ele por aqueles três requisitos que eu falei anteriormente. O próximo degrau é o questionamento. É quando a gente se questiona, né, das coisas que a gente tem que fazer. Questiona tanto que muitas vezes a gente não sai do lugar. E quando a gente se nota nesse lugar, a gente faz o quê? A gente começa a observar, eu estou com um comportamento aqui, e aí esse comportamento faz com que eu pare, né? Oi, ai, lindona, me chegou, seja bem-vinda. Ângela chegou aqui também, seja bem-vinda. Vamos embora. Comecei aqui a trazer um pouquinho sobre essa permissão do merecimento. E a gente está aqui na escada da postura, né? Então a gente está aqui no questionar. Quando a gente começa a questionar o porquê, que a gente faz as coisas que a gente faz, por que não pode ser diferente. E aí vem aquela dor, né? Quando a gente faz mais do mesmo, uma hora a gente leva um chacoalhão e diz: caramba, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. E aí, se precisar fazer alguma coisa, a gente se propõe a fazer algo. Seja pela gente, seja pelo outro, seja na área profissional, na área financeira, seja na área de saúde, do autoconhecimento.
E aí, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, e aí a gente tem que aplicar, porque só aplicando é que a gente vai conseguir ter essa permissão plena. Então, muitas vezes a gente acha, eu digo acha porque é muito comum a gente achar que merece, e quando a gente vai para uma dinâmica sistêmica, a gente não merece. A gente está lá se afastando, né? Essa mesa aqui está repleta de coisas, né? Chamando a atenção, cada um vai olhar para os recursos que tem aqui de uma forma diferente. E o olhar sistêmico, ele traz justamente esse merecimento, porque ele começa, não é em nós, ele começa muito antes em nós, ele começa na nossa ancestralidade. E é muito importante a gente olhar para a nossa origem. Quem é a nossa origem? Quem são os nossos ancestrais? São africanos, são indígenas, são portugueses, holandeses, são espanhóis. Qual é a cultura? Qual é o povo que antecede, né, a mim? Porque muitas vezes a gente está preso lá atrás, nas dinâmicas que vieram de muito longe. Como a gente tem 7 gerações atuando na gente, pode ser o merecimento, ele pode estar preso na nossa ancestralidade africana, ou indígena, ou espanhola, ou portuguesa. Então, imagine quantas coisas aconteceram lá atrás que fizeram com que eles pudessem sim bloquear o merecimento. E esse merecimento, ele é bloqueado através do quê? Da permissão. Eu mereço, eu me permito ou eu não me permito. Então, um comportamento que eu quero trazer para vocês aqui, que o merecimento é um autoconhecimento, é você olhar para dentro de você realmente. Deixa eu ver aqui qual foi a mensagem. Agora que eu tô vendo aqui a mensagem. Tranquilo, tranquilo, Mi. Então vamos lá. Eu quero trazer para vocês um comportamento que é muito comum a gente fazer, a gente ter, né? E a gente não se percebe. Então, na nossa vida, quando a gente se depara com a situação, e aí eu trago para vocês que vocês pensem em algo muito importante que vocês gostariam de realizar. Visualiza esse algo bem importante. Visualiza como ele é, se você já pensou em todos os detalhes, se você não pensou, mas tudo bem. Visualiza aquilo que você deseja muito. Visualizando aquilo que você deseja muito, eu quero que você, nesse momento, olhe para lá e pergunte: por que eu ainda não realizei? E qual é a resposta que vem para você? Qual é a história que chega até você? Qual é a justificativa ou questionamento? Ou será que é uma proposta que chega? Ou será que já é a solução para você aplicar? É muito comum quando a gente se depara com a realização do nosso desejo, né? A gente contar uma história para a gente. E importante é a gente ver que lugar a gente está quando a gente olha para esse desejo. Será que eu estou como uma vítima natural que é aquela pessoa que mostra o problema, né? Que se coloca como frágil para que eu consiga ajuda para resolver aquilo ali? Será que eu me coloco como uma vítima intencional? Ou seja, eu sei que eu não dou conta, né? Que eu não consigo sozinha e eu vou me coloco intencionalmente nessa situação de vítima para mostrar o meu problema para que o outro ele venha se disponibilizar para me ajudar? Ou será que eu estou numa postura de me valorizar, de olhar para mim o tempo todo e não me permito pedir ajuda, não me permito ser humilde? Ou será que eu estou naquela postura de vingador que só ninguém faz nada por mim e eu que vou como um trator, né?
causando danos ao outro, passando por cima de todo mundo para chegar até lá? Ou será que eu estou no meu adulto tranquilo, centrado, que estou fazendo o que precisa ser feito, nas condições que eu tenho, escorregando ali quando a minha criança diz que não consegue? É muito importante a gente olhar para esses tipos de comportamento, porque eles vão moldar a forma como a gente vai olhar para os nossos desafios. E por que trazer essa reflexão? Porque é nessa história que a gente conta que vem uma coisa que fica muito encoberta e que muitas vezes a gente não consegue olhar para isso. Muitos projetos, muitos objetivos que a gente quer na vida da gente, a gente está ali de frente para ele e existem os laços invisíveis que faz com que eu não consiga chegar lá. E esses laços invisíveis, muitas vezes a gente acha que é amor, que é normal, que isso acontece, mas não é. Eu vou trazer para você um caso muito simples. Nós temos filhos e os filhos, eles são para a vida. E quantas de nós, eu e milhões de outras pessoas, que eu já fiz isso também, me incluo nisso, não realizei algo porque a prioridade na minha vida era meus filhos. E aí justifica, não é por conta dos meus filhos. Não. Se você faz uma coisa que ela é de alma, que ela é boa, você consegue equilibrar. Dani, tem jeito, tudo tem jeito. Só que tem uma coisa muito importante. Uma coisa é você observar se você está colocando a justificativa da não realização daquele projeto no filho, ou no marido, ou na situação financeira, ou no trabalho. Aonde você está colocando a sua energia para a não realização disso? Porque muitas vezes você tem um sonho, a oportunidade chega na sua mão, você segura, deixa ela escorrer pelos dedos, ou às vezes você devolve igual uma bola de. Chegou uma bolinha assim, tchic, devolve. E não se permite usufruir isso. E esse comportamento que está lá atrás, gente, principalmente nós mulheres, aqui temos a maioria mulheres, mas os homens também, o nosso amor é tão grande pela nossa família, pela nossa estrutura, que a gente se permanece leal, ao ponto de que a gente abrir mão dos nossos sonhos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. E não é só família. Se você tem uma dificuldade de comunicação, então você vai se apegar a tudo aquilo que faz com que você não chegue lá. Então, vai ser o ambiente que vai incomodar, vai ser não entrar nas redes sociais, vai ser não conviver com grupos de pessoas, né? Um ambiente onde tem muita gente. Se você tem dificuldade de vender, o que é que vai acontecer? A gente não vai para esses ambientes que a gente tem a oportunidade de vender. Por quê? Porque o que está invisível a nós, o que a gente não consegue enxergar, é justamente o quê? Essa permissão. Porque quando a gente tem a permissão de merecer, quando a gente realmente toma posse daquilo que a gente quer, tudo vai se ajustando. A gente vai conseguindo adequar isso de uma forma que isso flui muito potente na vida da gente. Só que para a gente ter força para merecer, a gente precisa olhar para dentro. E aí é onde vem duas coisas importantíssimas que a gente deixa para trás. A gente olha para fora, mas a gente não olha para dentro. E a gente só consegue permanecer no merecimento
quando a gente olha para dentro da gente e começa a trabalhar a nossa autoaceitação, como a gente é, de onde a gente veio, por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu faço. E, além disso, trabalhar a nossa autoestima. E por quê, Dani? Porque a gente tem forças dentro da gente que é uma sincronia. Ela vou botar aqui como se fosse uma bola. Não tem uma bola aqui. Vou pegar aqui esse coração. É um pulsar. Imagine, se você não se conecta com você mesmo, com aquilo que você é, com aquilo que você se permite ser, você não tem permissão. Se você não se conecta, se você não tem permissão, você não merece. Não tem o merecimento. E se você não tem o merecimento, o que é que acontece? A sua autenticidade ficou aonde? Ficou presa em algum lugar. Isso tudo vem junto com a energia da sexualidade, da expansão, de estar aqui fazendo o que você gosta, desenvolvendo aquilo que tem que ser feito para alcançar esse objetivo que você pensou nele. Então, é muito importante a gente olhar para dentro da gente e começar esse processo de o que é que me impede de alcançar o merecimento. Aonde foi que eu travei a minha permissão? Porque se você parar para pensar agora, vamos olhar, vamos tomar um parâmetro, a pandemia. Da pandemia para cá, o que foi que você construiu? O que foi que você fez de diferente? Quais foram os ganhos que você teve, seja de qualidade de vida, de saúde, seja de aprendizado, seja financeiro, seja de pessoas que você conheceu, lugares que você viajou, amizades, acesso a cursos, a N situações que você não tinha antes. Eu tenho certeza que se você fizer uma relação aí, você vai ter ganhos, porque a pandemia ela veio realmente para colocar um checkmate na gente, para a gente olhar para a nossa qualidade de vida. E isso, gente, só é possível com uma coisa muito importante. De acordo com os órgãos, né, que fazem essas medições, a saúde mental ela está entrando num patamar de prioridade, tanto para as empresas como para a gente, né? Então, isso é muito importante. Vocês estão aqui olhando para isso, porque esse encontro de quarta é para trazer para vocês aquilo que eu aprendo, eu coloco aqui para poder vocês abrirem aquela lanterninha, sabe? Aquela fichazinha que precisa cair, para que a gente possa ter uma vida leve, uma vida gostosa, uma vida onde a gente sinta prazer. E muitas vezes a gente se pega nos pensamentos negativos. Gente, num dia 80% dos nossos pensamentos são negativos e 20% são positivos. Então, a gente passa mais tempo no negativo do que positivo. E esses pensamentos negativos, eles trazem para a gente situações ruins. Muitas vezes, quando a gente se coloca como crítica e julgadora de uma outra pessoa, a gente termina trazendo aquela situação, aquela energia e se emaranhando também, tomando aquelas dores. E em algumas pessoas isso é tão forte que ela sente a dor do outro, ela adoece pelo outro. Então ela mergulha na vida do outro de uma forma tão profunda que ela esquece da dela. E aí já se perdeu, né? A auto, a autoestima, o autoamor, a autoaceitação. E já entramos na dependência emocional. Então é muito importante vocês avaliarem como é que está o seu pensamento. Como é que está o seu comportamento com relação ao outro. Muitas vezes a gente olha para o outro, eu digo porque eu fazia muito isso, eu faço cocriação e vez ou outra eu me pego olhando para o outro sem conseguir entender como ele chegou àquilo ali.
Então, muitas vezes, a gente se pega fazendo uma comparação. E eu vou trazer uma coisa muito importante para vocês aqui, com relação à comparação. A comparação, ela vem de um processo, principalmente, gente, quando a gente tem irmãos. Imagine você na sua infância, você com seus irmãos, aí o pai, a mãe, né, querendo colocar ordem em todo mundo. E aí o que é que ele faz? Menino, olha, fulaninho é bem comportado, fica como ele, não faça isso. Então, existe esse parâmetro de comparação, principalmente entre irmãos, primos, quando a família é grande, com os amiguinhos também. E aí o que é que acontece? A gente muitas vezes é criado em cima dessa comparação. Na minha família isso é muito forte, inclusive assim, não, ó, você quer saber quem você é? Olhe as amizades. Aquela pessoa é assim, então existiu muito isso, né? Hoje em dia eu conheço algumas coisas que não estão mais nesse perfil tão denso. Hoje a gente já explica de uma outra forma, a comunicação já é de outra forma, é mais inclusiva e não de exclusão. E aí o que que acontece? A gente fica na nossa cabeça essa comparação. E aí a gente não consegue ir para frente porque sempre vai vir aquele gatilho de que, ah, se eu fizer isso, se eu merecer, né, estar nesse lugar, vai vir a comparação, vai vir o julgamento, vai vir a crítica. Aí o que é que acontece? Mais pensamentos negativos chegam, mais autossabotagem chega e mais paralisado a gente fica. Então, a permissão, ela tem que vir de dentro da gente, tem que vir com força. E isso é um exercício diário, é você olhar para aquilo ali e saber que cada pensamento negativo que você tem é um acesso à escassez. Cada pensamento negativo que você tiver vai levar você à escassez. E quando você consegue identificar esses pensamentos, eu li esse feriadão, um livro, né? Um dia sem reclamar. E eu, nossa senhora, gente, é tão automático que eu não tinha o que reclamar, porque eu sozinha em casa, eu mesmo fazendo, trabalhando, fazendo as minhas coisas, e ainda achando, gente, tem que reclamar. Eu disse, tá danado. Não estava nas redes sociais, não estava, né, comunicação nem nada, não me envolvi em nada assim. Eu disse, olha para você ver como a mente, ela mente para a gente, como ela condiciona. E é uma bobagem. Mas a gente precisa nos colocar como observadoras da gente mesmo. Para quê? Para que a gente comece a olhar para as pessoas, para nós, e mudarmos esse olhar de crítica, de julgamento. Porque quando você consegue olhar para o outro com admiração, você sai do padrão de quê? Do padrão da comparação. Porque quando você olha para o outro, que você sente inveja dele, que você está naquela energia, ah, eu queria ter isso, eu queria ter isso, não sei o que, não sei o que, muitas vezes a gente diz, nega de morrer que não quer aquilo, mas lá no fundo é o que a gente quer, mas é a história que a gente conta. Então, quando a gente muda essa energia do negativo, né, que é escasso, para o positivo, que ele é abundante, a nossa vida também começa a mudar. E é muito importante a gente se colocar nesse lugar. Então, a permissão para merecer, ela é um processo que vem desde a ancestralidade, vem dos nossos pais, da nossa infância, da nossa fase como criança, né, adolescência, a nossa fase adulta. Então, hoje o convite é para você olhar para você e saber se realmente você se permite merecer. E aí eu vou convidar vocês, se alguém tiver alguma pergunta, se ficou claro o que eu trouxe aqui para vocês, coloque aqui no chat, tá? Para mim, para poder a gente ir para fazer um exercício que eu preparei para vocês. Ô, dona Daniela, a senhora é minha orácula favorita. Que mulher sábia. Ela vai na raiz. Caiu ficha aí? Não, a senhora simplesmente. Eu passei a tarde hoje refletindo sobre meus merecimentos e minhas permissões.
A gente não se falou, eu não comentei nada do que eu percebi, mas a senhora só fez confirmar que as minhas percepções, elas estão corretas. A senhora estava falando de mim, do que eu pensei hoje. Gratidão. Que bom, minha querida, que bom que você se permitiu estar aqui, né? Isso já é um movimento que a gente faz para poder enxergar. Mas eu quero fazer uma falazinha aqui que eu senti nesse momento, né? Se vocês puderem repetir comigo. Sim a tudo, sim a tudo e sim a todos. Eu me permito ver e serenamente incluir no meu coração tudo aquilo que muitas vezes eu não consigo entender, mas eu preciso aceitar da forma que é, nem mais, nem menos. Estão bem? Em- Ai, queria pegar esse gancho da última frase que você falou, eu esqueci ela todinha. E quando, sabe o que eu percebo? Um merecimento. Não vou dizer percebo, porque eu percebi em dezembro e muita coisa movimentou, mas eu sei que ainda deve ter coisa ali. Eu acredito que ainda tem, porque eu não mexi profundamente, né? E tem a ver com aquela constelação que eu falei para você, que eu lembrei, né? Que eu fiz, mas eu ainda não fiz uma minha, e eu tenho a impressão de que tem alguma coisa ali. Mas é uma sensação assim, de que se eu parar para olhar para a minha vida, é como se houvesse muito merecimento em muitas áreas pelo resultado, né? Como se houvesse, é como se a gente for ver, se a gente olhar um resultado como o espelho do merecimento, aparentemente tem muito merecimento. Mas é como se houvesse uma negação desse merecimento. E aí é ali que entrava a dúvida de se eu não sabia se era espiritual ou se era sistêmico. Mas o exemplo que eu vou te dar é o seguinte: eu queria aproveitar esse encontro, por isso que eu queria estar aqui. Dezembro do ano passado, eu não sei se eu já comentei com você sobre a ceia de Natal. Falei Falou, para você? falou. Então, menina, aquilo me deixa encucada. É, aí vou partilhar com o restante do grupo, porque eu não sei se alguém já sentiu isso, mas naquela ocasião nós estávamos com uma ceia fartíssima, numa mesa imensa, que nós juntamos duas mesas para colocar a família inteira. Enquanto a minha irmã, que foi quem organizou a mesa, ela é chefe de cozinha, estava super feliz com o resultado daquilo tudo, tirando foto, postando, dentro de mim. Eu pensava, meu Deus, como é que ela tem coragem de postar isso? Como se desse uma vergonha por ter condições que muitas pessoas não têm. E isso exposto. Então, sabe, e aí eu olhei, eu falei, caramba. E quando eu via lá numa leveza, não era um lugar de querer se mostrar, era numa naturalidade. Puxa vida, eu conquistei isso aqui, eu organizei isso aqui, e tá lindo, eu gosto de mesa posta. Era um lugar de leveza, aparentemente não era de ostentação, mas para mim aquilo era inadmissível, assim, dentro de mim. Eu achei lindo ela fazendo, mas dentro de mim eu não conseguiria fazer. E aí eu percebi que era só comigo. Aí eu chamei ela e falei, Bárbara, eu preciso me enxergar aqui para eu saber se eu tenho um bloqueio muito sério. Como é que você se sente fazendo? Tô ótima, meu Deus, eu que fiz isso aqui. Então, assim, uma coisa muito natural. Falei, gente, eu devo ter uma questão muito séria, porque dentro de mim era assim, meu Deus, que vergonha. Era uma coisa, agora é meio um pouco mais distante de olhar, mas eu me lembro que era uma sensação de vergonha da minha condição, de mostrar a minha condição para pessoas como se aquilo pudesse ferir as pessoas que não tinham, sabe? E ali eu fiquei muito intrigada. Eu falei, vou ter que olhar para isso em algum momento. E eu não olhei para isso, a não ser comigo mesma. Fiz alguns FTs, fiz
a autoterapia, e observei naquela constelação que eu comentei com você, que ali talvez tivesse algo relacionado a isso. Talvez, isso aqui é só um talvez. E aí eu trago para esse grupo. Talvez uma ancestralidade em que houve escravos, e nós, enquanto os donos da terra, e aí a pessoa, os descendentes ficarem com essa dor dessa dívida de talvez terem conquistado às custas de alguém, né? Mesmo que os nonos tenham lavorado muito, tenham trabalhado muito, se de repente tiveram escravos, ali foi às custas de alguém, porque não é um trabalho justo, né? Não existe uma troca justa. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que está aí? Será que. E hoje de manhã, mulher, eu tive um sonho, um pesadelo, sei lá o que que eu tive. E aí, menina, sabe uma outra possibilidade? E aí foi o que eu disse, são possibilidades, porque veio assim muito forte. Sabe aquelas mulheres que foram trocadas, né? Que foram preteridas, preteridas. Havia uma mulher e esse homem talvez fosse ficar com essa mulher e preferiu casar com a outra. E numa sociedade lá atrás, em que as mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar, era sobrevivência você estar com um bom partido, era sobrevivência você estar bem casada. Não dá para a gente julgar mulheres que buscam isso, porque ainda estão ligadas a essa necessidade lá de trás. As mulheres não tinham essa liberdade que tem hoje de trabalhar e se prover. E aí veio isso, desse sonho, veio alguma percepção, e daqui a pouco eu comecei a fazer EFT, e daqui a pouco eu comecei a lembrar que meu pai tinha uma pessoa lá no Rio Grande do Sul que estava esperando por ele, que ele estava se dirigindo para lá, mas quando ele parou em Resende para ver a minha mãe, decidiu ficar por lá, e eu sei que de lá eles noivaram, e eu falei, meu Deus, será que tem a ver com essa mulher? E eu comecei a incluir ela. Então, assim, foi muito louco, porque foi nessa noite. E eu estou trazendo isso para a gente observar de quantos lugares pode vir essa dívida, uma sensação de que, nossa, como se você não merecesse ter tudo isso, poder tudo isso, estar nesse lugar, porque talvez tenha sido à custa de alguém que não foi você diretamente, você é o descendente disso, né? Nossa, isso ficou muito, muito forte para mim. Não sei de onde vem, mas a minha questão é essa. Eu vi lá os teus itens, né, que você colocou de trabalhar o merecimento. Eu não me conectei, eu não me lembro quais são, não me conectei imediatamente com nenhum, mas com o tema, sim, nessa conexão que eu fiz com a questão da ceia, e muitas vezes a gente está num café ou está num restaurante, não me sinto confortável em postar story, que eu sei que as pessoas gostam, muitas vezes se conectam com a tua vida, com a tua vivência, com o que você faz, e aquilo para mim parece ostentação, e mesmo que não seja ostentação, a sensação esquisita de caramba, nem todo mundo que me segue tem essa condição, e eu vou lá e coloco uma sensação muito ruim. Quando eu olho para a minha estrutura energética, eu sei que eu sou muito ligada à espiritualidade, muito. Então, por um lado, eu achava que isso tinha a ver com esse lugar de me ocupar do todo, de me preocupar com todos, de me sentir, de me compadecer. Mas hoje eu me questiono se de repente não é sistêmico também, sabe? E talvez seja, talvez tenha uma coisinha ali bem. Olha o que é que acontece, Michele, é muito importante a gente olhar para esse lado da permissão, porque olha só, gente, o tempo, o espaço, o local, as vivências, tudo interfere, tudo está no nosso campo mórfico, né? Então, lá atrás, vamos colocar aí 1970, né, 60, onde a desigualdade, aquelas pessoas que não tinham uma alimentação farta, era muito, muito forte, né? Tinha muita gente que tinha uma pobreza muito, muito grande dentro do próprio sistema. Porque eu tiro pelo meu que existe aqueles que tinham muita facilidade de fazer dinheiro, que eu digo, é alimento também, e prover, e ter terras e tudo mais, como aqueles que não tinham. E o que é que acontece, gente? Se no sistema familiar existe aquelas pessoas que não tiveram sustento ou tiveram que trabalhar para se alimentar, essa dor vai acontecer. Essa dor vai estar presente.
Se no sistema familiar existe uma desordem, aquela pessoa que teve muito dinheiro, mas se a crença que estava lá dentro do sistema é que se as pessoas souberem que eu sou rica, elas vão vir me pedir dinheiro, eu vou ser obrigada a dar dinheiro. Quantas pessoas esconderam que tinham condições financeiras, né, ao longo de uma vida inteira, com medo de serem roubadas, de serem trapaceadas, serem julgadas, criticadas, né? Muitas pessoas até esqueciam o dinheiro, né? Que era a famosas botijas, né? Que eram escondidas. As pessoas não podiam saber disso. Isso é muito forte, Michele, porque quando se existiu essa escassez alimentar, e ela reflete hoje, e eu vou pedir a vocês, nesse exato momento, que vocês pensem como está a geladeira da casa de vocês. Como você se depara quando se abre a geladeira e ela está cheia ou como ela está vazia. Observe o que é que seus filhos, quem tem filhos, dizem quando acontece isso. Gente, quando você teve escassez no seu sistema, vocês vão trabalhar e isso é de dentro para fora. Para você ter ideia, eu quando meus filhos moravam comigo, eu ainda tinha o mesmo comportamento dos meus pais, dos meus tios, toda a minha família viveu uma escassez, como também viveu uma abundância muito grande. E quando existe uma abundância muito grande lá em casa, não é como hoje, que a gente pode pegar a polpa de uma fruta, congelar e utilizar durante o ano, né? Não, lá em casa se dá, porque é assim que foi educado. Então, tinha-se roçado, tinha sítio. Então, por exemplo, o pé de saputi do meu pai, cada colheita dele é uma bacia de saputi. Então, ele não consegue consumir, então ele dá. Aquilo ali é uma festa. Para ele, é uma satisfação. Então, muitas pessoas elas vão ter, Michele, aquilo ali e vão compartilhar e vão dar e vão estar bem. As que não tiveram vão ter outro comportamento. Muitas vezes é de comer tudo como se aquilo ali fosse acabar, né? E você não tivesse a oportunidade. Como também, quando você está no seu equilíbrio, você consegue olhar para tudo ali e fazer escolhas, que é aí onde a gente está, na nossa permissão e no nosso merecimento de usufruir daquilo ali sem culpa. Porque tudo que tem culpa, tudo que tem medo, tudo que tem raiva, né? Tudo isso a gente está dentro de um padrão que é nosso porque é reflexo do nosso sistema, mas que não começou obrigatoriamente com a gente. Tem um comportamento que eu observo num dos meus filhos, que eu estou tentando trabalhar, que eu estou trabalhando, mas ainda está lá, que não é muito de falta, porque não importa o que tenha na geladeira, ele descobre o que não tem. É assim, tenho esse. Nossa, não tem tal coisa? Eu digo, pelo amor de Deus, você está de brincadeira. Olha só, o padrão Tem da um falta, comportamento. né? É, E a criança, ela é muito fácil de identificar isso. Por exemplo, minha neta mesmo, se alimentou, almoçou, aí disse, papai, o que foi que ele pediu um lanchezinho lá? A Janete disse, não, você acabou de almoçar, você acabou de comer uma sobremesa, você não vai. Tá com fome? Se você tiver com fome, eu boto mais comida para você, mas isso aqui não é a hora para se alimentar com relação a isso daqui. Para você ver como essa questão de a gente de estar na falta, ela interfere muito no emocional, principalmente nas crianças e na nossa criança, gente. A nossa criança é assim. Hoje, para você ter ideia, meus filhos chegam na minha casa e fazem assim, mãe, pelo amor de Deus, eu moro só, gente. Então, eu não tenho para que ter 3 coisas, 5 coisas dentro da minha geladeira. Eu vou comprar muita comida para quê? Para se estragar? Não. Então, eu só compro aquilo que eu vou comer. E o que eu não posso comer, eu não compro. Já não entra dentro de casa. Então, eu consigo manter. Mas eles dizem assim, ele tem meu filho mesmo, o João, que é gastrônomo, ele chega e está, mãe, você deve morrer de fome. Eu disse, não, meu filho, é porque você que tem um comportamento, você que viveu isso, que tem as suas emoções supridas através da comida, porque eu não posso fazer por ele, só ele que pode olhar porque ele está, né,
se alimentando dessa forma, mas eu tento explicar para ele essa questão, né, de estar lá, essas emoções que interferem na vida da gente. Então, isso é muito importante a gente olhar. Gente, eu sou neta de fogueteiro. Imagina o que é você passar no São João dentro de casa trabalhando, não soltei uma bomba, não tem fogueira. Sabe quando você tem consciência que aquilo ali já aconteceu muito tempo atrás, que não cabe mais, porque as obrigações. Mas eu sinto a energia do campo diferente ao meu redor. Como se eu. Na verdade, eu sou diferente, né? Eu tô fazendo diferente. E muitas vezes a gente tem que estar com essa permissão de merecer fazer diferente, de fazer escolhas sem se sentir culpada todos os dias. Porque senão eu tinha largado os trabalhos que eu tinha feito aqui, tinha ido me embora dançar 5 dias de forró lá em Patos, que minha irmã mora lá, naquele foco lá, e a casa tinha 20 pessoas, para você ter ideia, né? E não estava cumprindo minha obrigação. Mas isso é uma coisa chamada lealdade familiar. E quando a gente se coloca em fazer diferente, a gente se permite fazer diferente. O que é que vai acontecer? As pessoas vão olhar, vão julgar, vão criticar, você vai acessar essas vítimas todas, você vai acessar os narcisistas, você vai acessar isso que eu digo, família, amigo, tudo que vai de contra ao padrão de cada um, a pessoa vai sofrer. E eu não sou diferente de ninguém. Veio enxurrada de todos os lados. E eu tive que persistir e perseverar naquilo que eu quero para mim. Tem que ter muita paciência, muita compaixão com a gente mesmo, muita autoestima que a gente tem que trabalhar e ficar observadora, como Michele trouxe aqui. Se alguém teve um padrão que caiu uma ficha, você pode abrir a câmera e partilhar esse movimento aqui é justamente para trazer consciência para vocês. E só para fechar essa questão da permissão, para você ter ideia, eu acredito que, como eu, muita gente deve ter passado por isso, né? Essa questão da comparação. E isso foi tão claro para mim que eu era comparada com minha irmã, né? Comparada com minhas primas, comparada com minhas amigas, que eu me tornei uma pessoa, uma criança, que ela exigente demais, muito exigente comigo. Exigente ao ponto de que abri mão de várias coisas porque eu não queria fazer bem feito, não tinha condições de fazer bem feito. E isso trouxe consequências para a minha vida de um autocontrole ao ponto de querer que meus filhos fizessem aquilo que eu queria, gente. Na minha hora, do meu jeito, e era no grito, viu? Então, isso repercute no trabalho, com lidar com o dinheiro. Muitas vezes a gente fica amarrado demais, ou a gente fica solto demais. Muitas vezes a gente traz uma comunicação agressiva, porque a gente não sabe como lidar com isso. E aí, quando eu me peguei olhando para aquilo que eu despertei em mim aos 50 anos de idade, tá fazendo transição de carreira, e dizer assim, eu abri mão de toda uma estrutura, de todo um padrão, que para minha família era maravilhoso, mas para mim não satisfazia. E aí hoje eu me vejo dona do meu tempo, dona da minha vida livre. E por que eu não consigo realizar aquilo que eu quero? Porque quem a gente quer agradar? A quem a gente está sendo fiel? Se eu for diferente, eu vou pertencer a essa família? Como é que eles vão me olhar se eu for a primeira milionária? Como eles vão me olhar se eu largar tudo para trás, meu filho, minha neta, e fazer uma coisa muito maior, que não é só sobre mim, mas é sobre o todo. Então, soltar as correntes invisíveis é ter muita coragem. E a gente só tem coragem quando a gente olha para dentro da gente.
Tô dizendo que vocês façam o que eu fiz, não. Porque isso sou eu. Cada um faz na sua medida. Eu, eu já fiz coisas drásticas, já fui assim, radical, gente. Em algumas situações eu sou radical, outras não. E tá tudo bem mudar. Tá tudo bem mudar, fazer diferente. É porque a gente se acostuma muito fácil, muito rapidamente com aquilo que é fácil. É que quando a gente quer fazer diferente, o negócio não engrena, né? É mais dificultoso. Então, se permitir a fazer diferente, né? A merecer, também dá trabalho. Mas só os adultos, por isso que é muito importante a gente trabalhar a nossa criança, é que tem força de perseverar com isso. Márcia, querida, você abriu a câmera e queria falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui que no chat tem. Não, não, abri a câmera agora não, acho que foi sem querer. Foi? Fez Tô sentido para só, você? tá assim, só tô observando, absorvendo, observando e absorvendo tudo. Caiu ficha aí? Sim, sim, tô tentando engolir aqui. Pois é. Foi- Pois vamos fazer aqui um exercíciozinho que eu coloquei essa mesa aqui maravilhosa para vocês. Maravilhosa. Botei esse cristal aqui para representar todos vocês aqui. Olha que coisa mais linda. Dani, Oi. você teve uma fala que me lembrou. Eu já atendi mulheres com problema seríssimo por serem lindas. Seríssimo. Eu já atendi uma mulher que já tentou tirar a vida 3 vezes por ser linda, porque ela só teve inimigas na vida desde pequena por ser linda. Pelas comparações que faziam entre ela e as outras mulheres, as primas a odiavam. Ela chegava em qualquer lugar, achavam que ela estava dando em cima dos homens, simplesmente porque os homens observavam ela. Então, olha a encrenca, né? A gente acha que a encrenca é só o outro lado, a encrenca por uma mulher ser linda. A Ana Sofia, minha filha, ela tem raiva, que olham para ela e falam: nossa, que cabelinho de anjo, que olho lindo, ela não aguenta mais. Ela se incomoda de tanto, é como se fosse de tanto que ela aparece, de tanto que ela é vista, ela se incomoda nesse tanto. Eu não sei o que tem exatamente dentro dela, mas hoje eu a protejo, mas incomoda. E eu fiz uma analogia aqui, você falando, desse do quanto, de quanta, sei lá, carga que é colocada em cima, cobrança dos outros, inveja, sei lá o que é, a ponto da pessoa querer tirar a própria vida, da pessoa não aguentar mais, porque foi muito difícil a vida dela por ser muito bonita, numa sociedade que não dá conta do outro ser bom, né? Às vezes a tua mentora lá, Ana, falava, né? A gente quero saber quem é minha amiga quando eu tiver sucesso, né? Porque é muito fácil estar do seu lado quando você está na M, a amiga vai lá e te dá um apoio, mas e quando você tem sucesso, ela aplaude o teu sucesso? Então, fiz uma analogia, porque o quanto, eu não sei o que tem por trás, infelizmente, porque a hora que eu souber eu trato, mas o quanto eu já vi, no começo, quando eu me mudei para cá, para esse apartamento, eu não tinha coragem de convidar minhas amigas. Hoje eu tenho, mas eu não tinha coragem, porque as minhas amigas mais próximas, que eu gostaria de convidar, têm bem menos condição financeira do que eu. Eu não tinha coragem, porque eu me sentia muito mal, sabe? E eu fiz essa analogia com essa menina que era muito bonita, não tem a ver com beleza, mas tem a ver com essa comparação. E dentro delas, honestamente, eu nunca vi nada que pudesse criar um problema em cima disso, jamais, sabe? Então, vem de mim, vem do meu sistema, vem de dentro de mim essa preocupação, esse lugar esquisito que eu não sei mesmo, mas eu vou querer olhar para isso, já fica aí. Que Mas chega. isso você falou da beleza, mas vou dizer uma coisa para vocês. Gente, eu sou contadora também, e o que tem de pessoas que têm um padrão de vida que não tem mais e que tem vergonha de dizer que baixaram de padrão. Vocês não têm noção. Sofrem, adoecem, vivem numa escassez, principalmente de saúde, porque custo é muito pesado, né? Manter-se dentro
essa couraça, né, de proteção, simplesmente admitir que não consegue mais. Da mesma forma, é quando a gente vai, como diz Estrada, você mudar de faixa é difícil. Imagine você estar ali começando a trabalhar, começando a fazer seu dinheiro, você começa a comprar uma casa, um carro, fazer viagem, você vai mudando de nível, né? E quantas pessoas, elas não caem lá de cima, porque elas não conseguem se sustentar. Aí vem a permissão para merecer. E como olhar para o dinheiro? Muitas vezes o dinheiro ele chega, já tem um destino. Porque se ficar, vai trazer prosperidade, vai trazer mudança de vida e a pessoa não tem permissão para merecer ter essa vida. O dinheiro vai embora, nem água. Às vezes nem chega, já foi embora. Então, é muito importante a gente olhar para aquelas couraças que a gente coloca e que colocaram na gente. É. E que tá tudo certo, porque é o que eles tinham como educar a gente. Não tinha outra forma. Pra você ter ideia, minha mãe é negra, foi estudar como bolsista num colégio de freira que só tinha mulheres brancas. Imagina o quanto ela teve que ser diferente para poder permanecer ali. Hoje eu sei que tudo meu é diferente por causa dela. E quando eu entendi isso, tá tudo certo. Eu podia simplesmente trabalhar a dor, né? Ficar nessa dor. Mas eu resolvi pegar isso e fazer diferente. Ou seja, pegar um limão e fazer uma limonada, né? Então, o convite aqui é justamente a gente conseguir identificar aquilo que faz com que a gente permaneça no não merecimento. Porque quando a gente não está no merecimento, a gente está na escassez. E quando a gente está na escassez, é doloroso. E para mudar isso, é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. É olhando para a gratidão, para a prosperidade e aceitando, gente. Aceitar não é estar preso, agarrando as correntes. Na quarta-feira passada, eu fiz um exercício justamente de esvaziar. A gente fica utilizando o nosso passado como residência. Ao invés da gente estar pronto aqui, pleno, para poder ir para o futuro. Então, se a gente não olhar para essa posição nossa, as coisas vão passar. E elas não voltam mais. Então, o convite aqui agora, né, diante de tudo que a gente trouxe, vamos fazer um exercíciozinho, né? Vamos olhar para cá. Amiga, dá para eu fazer ou é melhor não fazer? Eu faço depois, gravado. Você pode fazer de percepção. Você pode olhar, aqui eu vou trazer para vocês entenderem como é que vocês estão olhando para algumas coisas na vida de vocês. E ó, não pensem que não foi desconfortável, não, viu? Foi pra caramba falar tudo isso aqui, mas eu queria enfrentar isso, esse desconforto. Olha, se tornar vulnerável, né? Quantas vezes na vida da gente a Muito gente se cala desconfortável. para não ficar vulnerável, né? É. Eu tive eu quebrei isso, essa questão de me colocar como uma pessoa normal que tem problemas de todo mundo, né? Com relação ao meu filho, a drogadização do meu filho, no meu processo com ele. Então, ali, quando eu olhei para ele e disse assim: Você não é um drogado, você esteve nesse lugar, né? Se usa a palavra adicto para isso. E ali eu me coloquei muito à vontade. Por isso que eu falo com esse assunto com uma leveza muito grande, porque eu sei que nada, gente, nada da vida da gente fica sem solução. Ela pode não ser aquilo que a gente quer, mas que tem e a gente se colocar como vulnerável. Caramba, olha, não tem coisa melhor, né, Michele? Que bom que você se sentiu desconfortável. Vamos lá, gente, vamos respirar profundamente. Quero que vocês olhem para esse cristal aqui e anotem as percepções que vocês têm com relação a ele. Vocês acham grande, pequeno, se é fosco, se é brilhoso.
Se é pesado. Qual o sentimento? Qual a sensação que dá? Angústia, medo. Vai respirando. Como é que você olha para esse daqui? Obrigado, Camila. Luminosidade, força, integridade, segurança, transparência. É para trazer aqui ou é para a gente ficar com. Ela que trouxe aqui. Ah, tá. Mas não, Não, não sempre eu precisa quero não. trazer, mas não é necessariamente para eu trazer aqui. Não, não precisa não. Ah, tá. Ela Tá. colocou aqui. Vou só dizer assim, que ele é assim, gente. Olha que coisa gostosa. Respira. Observe o que é que vocês conseguem enxergar. Esse barulhinho aqui, qual é a sensação que traz? Eu não ouvi barulho, não, Dani. Melhorou? Não. Ou vocês ouviram? Não, também não consegui, não. Então, não é para escutar. Não chegou nenhum. Para alguém chegou, porque para mim não chegou. Eu posso até imaginar o barulho, mas que eu ouvi, não Não ouvi, chegou, não. não. Aqui tá. Cheio. Observa como é olhar para isso. Aqui a gente tem uma buchazinha, um sabonete líquido. Vê se faz sentido para você, o que é que esse elemento traz. Inspira. Isso aqui é uma vela, gente. Tem uns cristalzinhos aqui dentro. E ela tem um anis estrelado, ela tem cheiro de hortelã. Inspira. Observa como olhar para isso aqui.
Respira. E vamos para o último aqui, essa taça. Qual é a sensação que você tem quando você olha para essa taça? E olhando para todas esses elementos aqui, eu quero que você observe qual que mais chama atenção, positivamente e negativamente. Se você pudesse levar todos esses elementos com você, você conseguiria carregar todos eles? Ou você escolheria apenas alguns? Você teria condições de fazer, se permitir merecer só alguns? Dani, onde está o primeiro na imagem? Primeiro esse daqui. Não aparece na imagem para mim. Ah, tá aqui na frente, tá. Aham. Conseguiram fazer as anotações? Agora eu vou convidar você para a gente fazer nosso exercício de encerramento. Essas percepções que vocês anotaram aí, eu vou trazer o que representa, né? Foi muito interessante que esse aqui representa todos nós, que é a nossa energia. E aí eu intencionei que Camila ia falar, e ela falou aqui sem eu nem precisar chamar. Foi muito interessante, né? Que olha só o olhar, né? Luminosidade, força, integridade, segurança, transparência, é a sensação. Então, isso daqui é a nossa essência, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Gratidão, Camila. Você estava a serviço do campo, com relação a olhar para todas as participantes aqui desse grupo, tá? O coração, ele representa o nosso amor, o amor próprio, o amor de todas as formas. E eu fiz questão de, interessante, me deu vontade de apertar, porque muitas vezes o amor, ele é, né, bem duro, né? As pessoas, elas espremem para poder sair amor, e o verdadeiro amor, ele começa dentro da gente. Quando a gente tem o nosso amor próprio muito bem preenchido, o que é fora, né, já é preenchido dentro, então a gente só contribui para transbordar nas relações que a gente tem. Aqui, essa, o dinheiro maravilhoso, né? Tava todo mundo feliz. Aqui tem dinheiro de várias fontes. Essa, essa árvore ali, lá no canto, ela representa a família, a nossa família, como a gente olha para a nossa família. Por isso que eu pedi para vocês anotarem essas percepções, se ela é leve ou ela é pesado, né? Como você se sente com relação. Esse daqui é o nosso autocuidado, né? Esse daqui
E a vela é justamente a permissão. A nossa permissão. Como é que vocês olharam para ela? Eu fiz questão de abrir para poder vocês olharem os detalhes que estão dentro. E ela está no centro de tudo, né? E ela está à frente de uma coisa maravilhosa. Então, se houve julgamento, se houve crítica, a taça significa o merecimento, a comemoração. Eu mereço tudo que a vida traz de melhor. Então, a vela é a permissão e a taça é o merecimento. E aí, Emanuele, eliminou logo ela, menina? Olha, já sabe que não tem nem um pouquinho disso, né? Mas é assim mesmo, Emanuele, em algum momento da sua vida você teve ter feito um movimento, né? Me veio aqui muito forte. Sabe uma birra de criança? Quando a gente tem que fazer alguma coisa para o nosso bem, e aí a gente chega e faz assim, pois agora eu provo que eu não faço, sabe? Aqueles pactos infantis que a gente faz com a gente mesmo e que a gente passa uma vida inteira carregando isso. Camila colocou aqui, para mim negativo é ver o quê? Eita, fechou. Para mim negativo é ver a árvore dentro da caixinha, mas trazia a ideia de aprisionamento. Interessante essa sua colocação, né? Na verdade, o aprisionamento é estar preso lá, porque a família, ela faz parte, mas ela não é o nosso centro, ela não é, a gente não pode se sentir preso, a gente não pode se sentir arrastando, não pode se sentir pesado. Se isso trouxe para você, é porque você está olhando para a sua família de forma disfuncional. Porque é para ser leve, entendendo que todos vivem aquilo que eles têm que viver, todos são da forma que eles estão, que eles são, né? Então, é muito importante olhar para como você viu, se foi grande demais, se foi pequeno demais, né? Se foi pesado, se foi leve. O positivo para mim, em todos os aspectos, é o cristal e a possibilidade de expansão energética dele. Que isso é fundamental, né? Porque quando a gente olha para a nossa essência é o nosso melhor. É tudo que está dentro da gente, são todos os nossos recursos. E a gente só consegue compreender e acessar isso quando a gente começa a se conhecer. Eu, pelo menos, os dons que eu descobri em mim, jamais, em hipótese alguma, até os meus 48 anos de idade, eu tinha noção de que eu tinha. Não passava sequer pela minha cabeça. Não tinha ideia que eu tinha os dons que eu tenho, que eu já identifiquei em mim. Mas isso só aconteceu quando eu me permiti olhar para isso. Me permiti me curar. E quando eu curo, eu usufruo, sem dor, né? Livre. Alguém mais quer compartilhar? Mulher, desde o começo eu já estava apaixonada nessa vela, que eu não sabia que era uma vela. Para mim era o que foi o que mais me chamou a atenção. No final, quando você chegou nela de volta e falou que era uma vela e abriu, só vinha assim, precioso. E tinha outra palavra, não sei se era especial, mas era precioso. Aquele eu levaria sem dúvida nenhuma, foi o que mais me chamou a atenção desde sempre. Agora, antes de você começar a falar, eu não, bem no começo, quando eu olhei aquilo ali, eu não estava vendo a pedra da frente. E eu não tinha visto que ali eram moedas. Foi uma coisa muito visual mesmo, de, nossa, amei aquele potinho, gostei daquela caixinha, achei meio. Não me chamou muita atenção aquela coisa amarela, olha só, não me chamou muita atenção aquela coisa amarela. Achei um pouco exagerado esse brilho, esse negócio todo ali, que depois eu vi que eram as moedas. Falei, nossa, achei um pouco exagerado.
E o coração, assim, eu achei fofinho, né? Isso foi no começo. Aí depois você foi mostrando de um em um. O primeiro eu vi muito brilho, muita beleza, maravilhoso. E às vezes fosco. Fez assim, ó, às vezes brilho, às vezes fosco. Tava, né, sabe? Mas depois ficou muito mais no brilho. Tinha muito a ver com a luminosidade quando você trazia, né? E mostrava. E eu percebi que eu fiquei muito apegada ao material. Olha essa frase. Mas eu fiquei muito apegada ao material das coisas. Então, assim, ao visual e material. Quando você trouxe o coração, o termo que veio para mim foi simplesinho. Aí depois você começou a fazer fofurice e tudo mais, mas na hora que, né, a primeira percepção foi simplesinho, aí você falou que era um amor. Quando você chegou perto, o que estava distante, que era aquele amarelo, assim que você chegou perto, sem dúvida a palavra veio cuidado, né? Porque quando eu vi o que tinha dentro, foi muito expressivo o cuidado. Aí você mostrou depois a árvore, né? Depois do potinho que eu já falei. A árvore eu amei, achei belíssima. Eu falei, nossa, que lindo, que lindo. Primeiro, você colocou num ângulo estranho que eu juro para você que eu vi um senhor sentado com chapéu embaixo dessa árvore. Depois você colocou num outro ângulo e parecia que tinha uma cobra embaixo dela. E aí veio muito a serpente da vida na minha cabeça, sabe? Mas parecia que tinha uma serpente embaixo dela. E no final, quando você quase já ia devolvendo, eu vi duas lápides. Eu falei, nossa, aqueles dois cristais, eu vi ali duas lápides. Eu falei, ai, credo. Sabe assim, a sensação foi essa. Mas eu tinha achado bonito, e depois eu comecei a olhar para detalhes, né? Quando você mexeu a caixinha, eu achei interessante, mas não foi nada que, nossa, me chama muito, né? E, e que pena também, mas. E lá atrás, a taça, quando você trouxe ela para perto, vieram duas expressões, que foi ordinário, enfim, plástico e etc., e festa. Então veio festa, não, primeiro veio festa e veio ordinário. Em que sentido eu não sei, mas eu percebi que eu fiquei muito no material das coisas, sabe? Do que é feito. Aí eu vi aquele frasquinho, sabe aquela coisa de nos menores frascos, os melhores perfumes. Fiquei muito encantada naquele frasquinho. Então, tem a tarefa de casa para você se aprofundar, né? Porque se ficou muito pelo material na superfície, né? Vamos olhar o Tá conteúdo, bem superficial. é muito superficial. Vamos olhar o que é que tem dentro do conteúdo, né? É. O que é que está se aprofundando? O que é que precisa olhar para dentro, né? Daquilo ali. Isso aí é uma tarefinha de casa para todo mundo. Enfim, aceito levar todos os recursos comigo. Eu mereço e me permito receber. Obrigada, Quando você falou Camila. de levar, eu ia deixar alguns ali, e depois você falou, mas vocês se permitem levar? Eu falei, ué, se precisar levar, eu levo. Não é questão. Olha só, se precisar levar, eu levo. Mas precisa ter a permissão. Eu me permito levar. Eu ia botar um. Eu disse, Mas a permissão já estava na minha mão, que é o primeiro que eu ia levar. Isso que é estranho, né? Isso que não é coerente. Mas o primeiro que eu ia pegar é aquele potinho. Ai, mas eu vou disponibilizar essa gravação para vocês lá. Então, depois vocês podem assistir novamente e ver as percepções de vocês e de acordo com a sua vida, como você lida com, né, com as suas relações, como você lida com o dinheiro, quando você lida com essa permissão, com esse merecimento, é muito importante a gente olhar para isso. Vamos fazer uma meditaçãozinha para encerrar? Para a gente fechar esse dia de hoje, né? Tava com muita saudade de vocês, muito agradecida de estar aqui, né? Trazendo um olhar diferente agora. Eu digo que eu vivo testando as minhas coisas. Então vamos lá. Quero que vocês fechem os olhos. Sinta a respiração. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, mais gostosinho.
Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, se permitir estar em estado de presença. Coloca os pés no chão. E vamos voltar àquilo que você pensou, que você gostaria muito de realizar. Se por algum momento você pensou que não ia conseguir acessar, respira e se permite. Diz, eu permito ver e serenamente incluir em meu coração. Observa qual é a sensação que lhe aparece. Se tem alguma voz falando algo para você, observa se chega crenças que te traz baixa energia, como não é para mim, não posso, não sou boa o suficiente, eu não dou conta. Permita apenas que isso chegue até você, sem julgar, e deixe passar. E se permita dar um passo à frente e ficar de frente a frente com esse seu desejo. Observe o que acontece com você quando você dá um passo à frente para esse desejo. É com leveza, é pesado, te trava, você recua, ou você simplesmente se permanece ali, olhando. Respira e serenamente você começa a voltar para o seu lugar de origem. E voltando ao seu lugar de origem, você vai sentir a presença atrás de você, do seu lado direito, do seu pai, e atrás de você, do seu lado esquerdo, da sua mãe. Respira e sente a presença deles. E sentindo a presença deles, você começa a perceber que a força que vem lá de trás, de todos os seus antepassados, de todos os tempos e espaços, elas chegam até você através do seu pai e da sua mãe. Foi através deles que a vida chegou até você. E você se volta e olha para seu pai e repete junto comigo. Querido pai, eu honro tudo que veio de você. Eu tomo a vida que você me deu, com tudo que ela traz. Olhe para sua mãe e diga, querida mamãe, eu honro tudo que veio de você.
Tomo a vida que você me deu, com tudo que ela traz. E olhando para os dois, você diz: se vocês puderem um pouco, eu sigo adiante e permito ter mais. Receber não diminui vocês. Receber honra o que veio antes, através de vocês. Eu agora digo sim a tudo e sim a todos. Eu agora digo sim ao merecimento. Respira, se coloca na frente de seu pai e sua mãe. Coloca tua mão no coração e serenamente diga para você: eu hoje planto a semente da permissão e me abro para que o fluxo do merecimento, com amor e gratidão. Hoje eu planto a semente da permissão e me abro para o fluxo do merecimento, com amor e gratidão. Hoje eu planto a semente da permissão e me abro para o fluxo do merecimento, com amor e gratidão. Respira, vai soltando e vai se preenchendo de tudo que é de bom, que a vida pode lhe entregar, se sentindo plena, fortalecida, e vai voltando. Respira.